Shalom, shalom, meus irmãos. Vocês viram o vídeo que eu postei aí com relação ao nome do Abba? Pois é. Agora você entende por que que os judeus inventaram a lei que se chama Shen HaMevorah, que significa nome impronunciável, né? Por quê? Porque se você ficar invocando o nome do pai, vai dar a entender que é o filho. O filho que foi crucificado no madeiro, que eles crucificaram, que foi posto no madeiro. Na época de Abraão, as pessoas já tinham esse entendimento, que o filho seria colocado no madeiro. Você lembra que Isaac também foi colocado em cima do quê? Do madeiro? Abraham, não põe a mão no menino, no teu filho, no teu único filho. Mas Abraham tinha dois, Ismael e Isaac. Por que ele estava falando que ele era o único filho? Estava falando do Machia, que ele seria posto no madeiro também, para sacrifício. E aí os nossos irmãos judeus, eles deram continuidade naquilo que Esdras fez, o Shem HaMevorah, para quê? Para não deixar pegadas ou para não deixar sinais de que o Mashiach, o nosso Mashiach Yahushua, é quem? É Yahweh. Louvemos as mãos com prego, louvemos. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Bishem Yahushua HaMashiach. Meu Dodi, meu amado. Dá vontade de gritar meu Dodi o tempo todo. Né? Já pensou? Hã? Né? Você entende por que que eu me dediquei tanto todos esses anos para estudar, para aprender? Tem tanta coisa profunda dentro do hebraico. Eu nem tô pegando pesado, por quê? Porque eu não tenho internet aqui em casa. Que se eu tivesse internet aqui em casa e luz, eu tenho a luz aqui que eu puxei o bico lá da casa do vizinho lá, do irmão lá, do Arri Colodo. Aí não tem geladeira, não tem nada aqui, né? Por exemplo, vou pegar aqui pra vocês aqui. Não, não dá, agora não dá pra ver não, porque lá tá escuro. Eu só como carne de sal. Jabá, já ouviu falar? É. Tem geladeira na casa dos irmãos, mas eu vou ficar enchendo o saco toda hora, né? Eu faço uma carne de sal aí, faço uma carne defumada. Eu vou usar durante a semana. Mas assim, eu trocaria todo o dinheiro do mundo que eu tenho. E de certa forma, já vivi como um príncipe, viu? Um rei. Né? Quem me conhece, a minha família, sabe? Hoje eu vivo dessa maneira humilde. Com muito orgulho, cara. Guerreiro, guerreira. Os testes que eu passei não é pra qualquer um, não. Larguei tudo e vim aprender. Tô me dedicando à palavra. Não foi fácil. Teve muito choro. Amanhã eu vou mostrar o altar para vocês. Não, mas não é o altar de sacrifício, não, que nós não faz sacrifício mais, não, né? Que o sacrifício é o Machia, você já sabe disso, né? Mas amanhã eu vou mostrar o altar para vocês. A gente tá chegando perto da Sukkot também, da Sukkot, da festa de Sukkot, que é comemoração 7 dias. E depois, na comemoração de Sukkot, tem Seminete 7, o oitavo dia grande. É nessa época que o Machia nasceu, tá? E provavelmente ele fez a circuncisão em Seminete 7, né, no oitavo dia grande. Tá? E é isso. Também vou mostrar Sukkah para vocês, né? Vou
tentar gravar mais vídeos amanhã para todos. Eu quero que a se orgulhe de mim bastante. Que me faça um rei sobre os homens de novo, mas dessa maneira simples aqui, tá bom. Com essa simplicidade toda. E é isso. Você lembra? Você entendeu agora por que é tão importante o nome do Criador? Esdras, quando ele saiu da Babilônia, Esdras, Neemias, eles inventaram essa lei do Shem HaMevorá. Deixa eu apagar a luz aqui, pessoal, porque eu tá com a luz da lanterna acesa, tá? Rapidinho. Esdras e Neemias, quando saíram da Babilônia, eles inventaram essa lei que se chama Shem HaMevorá, que significa nome impronunciável, para que, tipo assim, eles ficaram com medo de acontecer com eles as mesmas coisas que aconteceu com Moisés quando saiu da terra do Egito para ir para a terra de Canaã. Metade das pessoas ficaram no meio do caminho, né? Por quê? Porque não queria aprender a Torá, né? E murmuravam e coisas do tipo. Para evitar que isso acontecesse, né, ao invés de ele chamar o nome verdadeiro do Criador, porque quando você invoca o nome verdadeiro do Criador, ele vem te purificar, né? Ao invés de eles invocar o nome verdadeiro do Criador, para evitar que isso acontecesse, eles criaram os adjetivos, Adonai, Hashem, Eterno, Deus, Duz. Esses 73 nomes aí que o pessoal ensina que tem dentro das igrejas, não tem 73 nomes. Tá? Quem inventou isso foram os homens, né? O Criador só tem um nome. E é que nem eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Eles criaram isso para evitar que o povo morresse, né? Ou que o povo fosse purificado e ficasse no meio do caminho. Né? E isso existe até os dias de hoje. E quem que fez isso? Quem que copiou isso foi o cristianismo. Não é à toa que você da igreja chama o Criador do quê? De Deus ou de Senhor. Entende? Ou de Eterno, ou de Altíssimo. Por aí vai. Altíssimo até que é escritural, tá, gente? Não tá errado também, não. Tem algumas passagens que chamaram já o Criador de Altíssimo. El Shaddai, tem passagem. Tem passagem que fala... O que mais? El Roi. Por aí vai. Tem algumas ali que não são escriturais, né? Mas depois os macabeus copiaram Esdras e Neemias e eles passaram isso para frente para a próxima geração, que seriam os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, os zelotes, né? Os zelotes, quando foram lutar com Roma, no ano 70 mais ou menos, de 66 a 70, tomaram um pau, né? E até os apóstolos eram zelotes, né? Pois é. E o Mashiach ele acabou morrendo por causa da lei que Esdras e Neemias tinham criado. Porque quando ele chegou na frente do sumo sacerdote, ele teve que jurar em nome do Criador, né? Vocês vão ver conforme a gente estuda a Torá, que para você falar o nome verdadeiro, você não pode falar falsamente, né? Quando você for jurar, né? Como é que se jura, né? Como Yahweh vive, né? É assim que invoca o nome verdadeiro do Criador para ele ser testemunha do negócio. E o Mashiach fez isso, né? Ele invocou o nome dele próprio, como Yahweh vive, né? Aí o sumo sacerdote falou assim: você está blasfemando. Por quê? Porque os caras tinham criado uma lei que não podia falar o nome verdadeiro do Criador na frente do sumo sacerdote. Foi por isso que ele foi condenado à morte. Você não sabia disso, né?
Por causa do quê? Da invenção da cabeça de Esdras e de Neemias, aconteceu isso. Entendeu? Então, literalmente, os caras sentaram na cadeira de Moisés e começaram a legislar, a criar leis que não existem na Torá. Ou começaram a criar tradições que não existem. A seguir um paganismo violento. Por exemplo, hoje em dia, se você chegar lá em Israel, lá, as datas das comemorações, tá tudo ao contrário, guerreiro. Por quê? Porque eles seguem um calendário lunar. Né? Para você seguir o Shabat lá, ele segue lá um monte de coisa que não existe, né? No Shabat. Quando o Mashiach foi indagado, né? Que os apóstolos estavam pegando espigas para comer, né? Ah, mas os caras estão, né, colhendo. Não, eles estavam comendo. Não tinha nada para comer, pegaram a espiga e comeram. Aí os caras falaram assim pra ele, ó, seus discípulos tá comendo no Shabat aí, ó. Eu falei assim, mas por que não pode comer, filho? Ah, não pode curar no Shabat. Por que não pode curar no Shabat? Onde que está escrito que não pode curar no Shabat? Onde que está escrito que não pode comer? Pode pegar uma fruta de um pé e comer no Shabat. Lugar nenhum, né? E era isso que os caras tinham inventado, que não podia colher uma fruta no Shabat para comer, que não podia curar no Shabat. Mas eles próprios, quando uma ovelha deles ia, né, tava dentro de um poço, eles iam lá resgatar, né? Para não ter prejuízo, né? Você tá entendendo? Então eles deixavam a lei pesada. Cobrava de viúva, de órfão, de necessitado para fazer oração, né? Não era pouco, não. Você entende? Por que que o Machir ele teve que vir e desmontar essa bagaça toda? Eu não vou deixar pedra sobre pedra nesse templo aí. Agora o templo vai ser quem? Esse templo aqui de carne e osso. Por quê? Porque esse templo aí está corrompido. Né? E não deixou. No ano 70, ali no ano 65. Destruiu tudo. Sobrou ninguém. Não se passará essa geração. Né? Foi o que o Machia disse. Vem lá e desceu o pau na moleira de todo mundo. E é isso. O que está escrito em Mateus 24? Quando vocês verem os exércitos cercando as cidades, fujam para as montanhas. Que exército que ele estava falando? Do exército romano que cercou a cidade de Jerusalém. Né? Entende? Bom, por causa do quê? Do farisaísmo, né, das regras que não existem, né? Por exemplo, muitas vezes você está na igreja hoje e está seguindo algumas coisas que não, né? Por exemplo, você está seguindo o culto dominical, o estudo dominical. Está falando para estudar no domingo? Não. É no Shabat. Né? Criaram uma regra que não existe. Fazer isso no domingo. Né? Por exemplo, não pode beber vinho. Não pode beber bebida alcoólica. Onde está escrito isso? Lugar nenhum. Né? Os caras construíram um altar feito por mãos humanas. Na Bíblia fala que não pode construir. Amanhã vocês vão ver o altar do jeito que é. E ele não pode ter degrau. A maioria dos caras eles ficam em cima do púlpito. Né? Em cima de um degrau. Né? Para que todos os eixos. O altar não é desse jeito. Amanhã vocês vão ver como é que é um altar. Né?
Tem várias coisas que são coisas pagãs, entende? Por exemplo, esses dias teve o conclave lá do Papa, né? Onde que está escrito que tem conclave na Bíblia? Em lugar nenhum. Presta atenção, guerreiro. Alguém inventou isso, né? Quem foi? Conclave para escolher um novo Papa. A missa do galo, quem que inventou? Né? Ou, por exemplo, culto de cura e libertação. Onde que está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Tá entendendo? Seja um pouco mais esperto. Esses dias eu vi um tal de bispo. Um bispo que usa um gelzinho. Falando que a inveja. Faça isso para a inveja nunca te pegar. Bispo Bruno Leonardo, acabei de lembrar o nome dele, ó. Bacana, né? A inveja nunca vai te pegar. O cara ensinando uma heresia dessa. Nem o Machia conseguiu impedir a inveja de quem? Dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos juízes, dos zelotes. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer o que o Machia fazia. Né? A própria inveja de Hassatã fez com que ele caísse. E a inveja de Caim? Que matou Abel. Mas esse cara fala que consegue afastar a inveja. Eu não sei que bruxaria que ele vai fazer, mas ele diz que consegue. E nenhum Machia conseguiu. Né? Tem uns vídeos meio malucos aí nas internet aí da vida aí, cara. Como afastar a inveja? Não tem como, cara. Nem o Machia conseguiu fazer isso. Você entende? Dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos essênios, dos zelotes. Né? Os caras perseguiam ele. Entende? Por causa da sabedoria dele, das curas, dos prodígios, dos milagres. Né? Eles queriam tomar o lugar dele. Porque aquela casa lá que eles tinham construído, lá tinham construído para quê? Para ele, mas assim, passou-se gerações. Outro dono estava tomando conta da casa. Aí quando o dono da casa chegou, né, mataram ele e falaram assim, não, não vai, aqui não tem lugar para você não. Eu vim aos meus e aos meus eles não me reconheceram. Você lembra dessa passagem aí? É assim mesmo. Bom, então é isso. O nome do Criador é muito sagrado. O nome do Pai é muito sagrado. O judaísmo tenta esconder isso demais. Por quê? Porque senão vai escancarar o nome do Messias no Antigo Testamento. É assim que nem o Aleph Taf. Está escrito 10.050 vezes, tá? O nome do Messias, né? No Antigo Testamento. Não é no Novo, não, tá? É no Antigo Testamento. 10.050 vezes o nome do Mashiach no Antigo Testamento. E nunca ninguém te contou isso dentro da igreja. Para e pensa, hein? 10.050 vezes é muita coisa. Está escrito mais graça no Antigo Testamento do que no Novo, guerreiro. E você fala que está salvo pela graça. Você tem que saber o que é graça, porque por causa dessa mesma graça,
Muita gente morreu no deserto, que estava peregrinando com Moisés, né? E aí, ó, a igreja está ensinando vocês a pular do precipício. Uh! E tem gente caindo aos milhares, vendendo salvação. Né? Receba a cura, receba o milagre, receba a bênção, receba a prosperidade, receba. Só tem coisa boa. Não, não é assim não. Né? Você entende? Não existe só esse negócio de coisa boa, não. Você tem que passar pelos testes do Criador. Porque senão que tipo de filho que você vai ser? Né? Um filho mimado, um filho que quer tudo na mão, um filho que não pode, qualquer coisinha chora. Né? Israelita é cascudo, guerreiro, é forte, é valente, é pronto para batalha, é guerreiro, né? Dá a vida pelo seu próximo, né? Luta com unhas e dentes, né? Estou aqui, Judá é descrito como o leão de Judá. Ninguém tem coragem de acordar um leão, não, cara. Ninguém tem coragem de mexer com o israelita, né? Porque sabe que se mexer vai dar problema. E dos grandes, né? Que os caras não levam desaforo para casa, não, cara. Né? E por quê? Porque eles invocam o nome verdadeiro de Yahweh, e Yahweh está protegendo eles ali o tempo todo. Mas por causa de alguns apagaram o nome precioso do Pai. O nome era tão precioso, o nome do Pai era tão precioso, que quando eles iam, né, vamos supor que alguém escrevia errado algum pergaminho, alguma letra, alguma palavra errada, imediatamente eles pegavam aqueles pergaminhos, colocavam dentro de um pote de barro, enterravam como se fosse uma pessoa. É por isso que o nome do pai sobreviveu até os dias de hoje, por causa da preciosidade dele. Os caras tinham medo de queimar ou de fazer outra coisa, de jogar fora, né? Ou quando uma Torá estava velha demais, né? Eles iam lá e enterravam como se fosse uma pessoa, com todo o carinho do mundo. É por isso que tem um monte de pergaminho espalhado aí pelo resto do mundo aí, ó. Encontraram os manuscritos do Mar Morto. Você sabe qual é, que é a história que o pessoal conta sobre os manuscritos do Mar Morto? Que um pastor estava pastejando com as ovelhas, uma ovelha pegou e entrou dentro de uma caverna, né? Só que ele ficou com medo de entrar dentro da caverna e ter algum predador lá. Ele pegou, então, tacou uma pedra. Só que quando ele tacou a pedra, ele escutou alguma coisa quebrando, tipo um jarro de barro. Aí foi lá, tinha um monte de jarro de barro. Daí ele abriu, era o quê? Eram os pergaminhos, né? Dos Adoquitas. E tinha vários livros lá. Mas sobreviveu por quê? Por causa do nome verdadeiro do Pai. Porque ele é tão sagrado que ele é enterrado, né, como se fosse uma própria pessoa. Até a tinta que eles usavam fabricava com tanta delicadeza, para quê? Para escrever o nome do Pai. Eles usavam o quê? Pele do quê? De cordeiro, para fabricar, né, a Torá, né? Você entende? Era sagrado demais, é sagrado demais até os dias de hoje. A pena, né? Ou a ferramenta que eles usavam para escrever o nome do pai, né? Nunca mais ela era usada para nada. Escreveu uma vez, tinha que trocar. Né? E ela era enterrada também, de tão sagrado que é o nome do pai. Por quê? Porque aquela pena ou aquela ferramenta que escreveu o nome do pai era sagrado. Né? Ela escreveu algo sagrado. Então, até isso eles davam um fim apropriado. E hoje em dia a gente não tem mais esse zelo que nem a gente tinha antigamente, né? E com essas bichas e com essas Bíblias mal traduzidas, o nome do pai foi apagado. Você entende como que isso é sagrado, cara? Na época de Abraão, né?
A escrita era como? Louvemos as mãos com prego, louvemos. Braço louvemos, né? Com cravos louvemos, ou com pregos louvemos. Quem que foi colocado no madeiro? Quem que foi pregado no madeiro? Não foi o Mashiach? Na época de Abraão, o nome do pai já se referenciava com o Mashiach. E o que acontecia no futuro? Que ele viria para resgatar as duas casas de Israel e por causa disso seria colocado no madeiro. Você sabia disso? Israel Moshe, bem Moshe ficando por aqui. Nada Tov, Shalom, Shalom.